ela tinha algumas regras. E eu peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro de 2 Coríntios. Ao invés disso, meus, vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 1. Peço para os irmãos me perdoar, mas vamos ler em Lucas capítulo 8, versículos 1 e 2. E diz assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Amém? Com suas rendas, na verdade. Amém? Então nós dizemos, irmãos, há 15 dias atrás, que a contribuição dizímica relacionada ao dízimo do Antigo Testamento, ela era um imposto. Ela tinha por objetivo cuidar principalmente dos levitas, dos pobres, e órfãos e viúvas, e para que o povo de Deus pudesse desfrutar das festas, ao quais eles tinham que participar de ano em ano em Jerusalém. Eles tinham que guardar um dízimo para que pudessem eles terem algum dinheiro ou alguma renda para poder desfrutar daquela festa. Esse era o caráter do dízimo do Antigo Testamento, e é esse dízimo ao qual o livro de Malaquias estava pedindo. O dízimo para trazer para a casa do Senhor, para o cuidado dos levitas, que eles não tinham herança, para os pobres, que aí eles não traziam para a casa de Deus, mas o pobre poderia ir até a casa da pessoa, e a pessoa já guardava o dízimo para dar para aquele pobre, para aquela viúva, ou para o próprio levita que morava ali perto, e ele também guardava parte desse dízimo para trazer em festa. E agora a contribuição da casa de Deus. Se no Antigo Testamento, na antiga aliança, ao qual Deus fez com o povo de Israel no deserto, era um imposto para os cuidados do templo e daqueles que estavam no templo, como que é a contribuição dentro do Novo Testamento, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo? O que eu posso dizer para os irmãos é que no Antigo Testamento ela era imposta. Porém, no Novo Testamento, ela é voluntária. Só que lá no fim nós iremos falar algumas coisas para os irmãos. Ela é totalmente voluntária. E vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor que apoia esse nosso pensamento. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2 diz assim: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei isso vós também, os mesmos que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam chegar as coletas quando eu chegar. Ou seja, cada um iria pôr em parte, segundo a sua prosperidade. Também em Atos capítulo 11, os versículos 27, 30 e 29 diz assim: E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E agora o versículo-chave sobre isso, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Nesses versículos já mostra que a contribuição ela é voluntária. As pessoas sentiram a necessidade de contribuir
para a obra de Deus, nesse caso, os 3 casos que eu li, é para pessoas pobres. Para as pessoas que estavam passando necessidade, não qualquer pessoa que estava em necessidade. Uma coisa que é interessante dizer, irmãos, que muitas pessoas usam aquele versículo lá de Mateus, que quando chega o Senhor e diz: vinde, benditos meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede, deste de beber, estava com frio, deste-me que vestir, estava preso, enfermo, fosse me visitar. Aí dirá os justos: Senhor, mas quando nós vimos o Senhor com fome, doente, preso, e o assistimos ao Senhor? E direi a eles: quando fizesse a um desses irmãos, a mim me fizeste. A ajuda primordial que a igreja de Deus tem que fazer é para os seus irmãos e para os seus familiares. Que a palavra diz assim, que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Mas o que a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, ele enfoca muito para a ajuda voluntária. A contribuição voluntária é para os necessitados da casa de Deus, irmãos. Tem muita gente que, eu não sei se faz isso, que a LBV liga para você: olha, tem uma criancinha que está passando fome, ela quer ser alfabetizada, vai ser descontada na sua conta telefônica, a gente pode descontar R$5 da sua conta. Aí a pessoa vai lá e acaba deixando a LBV fazendo o desconto. Mas a LBV é uma seita espírita. Você está ajudando pessoas do espiritismo. E muitas vezes na casa de Deus alguém precisa e você não ajuda. Muitas vezes, se a gente fizer aqui uma campanha de arrecadação para ajudar uma pessoa necessitada que está passando fome, está passando frio, né? Estamos na época de inverno em São Paulo, foi o dia mais frio do ano, a madrugada mais fria do ano. Teve lugar em São Paulo, na cidade de São Paulo, que fez 5 graus. Se a gente fizer uma campanha para dar agasalho, para uma pessoa comprar um agasalho, um cobertor, será que a igreja tem que ajudar? Tem. A igreja tem que ajudar, mas de forma voluntária. A contribuição da casa de Deus, ela é sempre, não porque nós estamos obrigando a pessoa a fazer aquilo. Não é porque a gente está convencendo a pessoa: olha, você tem que dar. Se não der, não resolve. Se não der, você não vai ser abençoado. Não. A pessoa realmente ela tem que entender que aquilo que ela tem não é dela, mas é do Senhor. E ela repartir o que ela tem é uma bênção de Deus. Então a contribuição na casa do Senhor, além de ser voluntária, ela visa algo bem específico. Duas coisas bem específicas. A primeira é ajudar, como eu falei, os necessitados. Mas a segunda também é ajudar a obra do Senhor. Essas são as duas facetas da contribuição da casa de Deus. Eu vou ler aqui com os irmãos sobre contribuir para os irmãos, ajudar o irmão necessitado. Está em 1 João, capítulo 3, versículo 17. É 1 João, irmãos, lá no fim da Bíblia, antes de Apocalipse, que diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vem do seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Cerrar é fechar a mão. Você fecha a mão para não ajudar o irmão seu necessitado. Como estará nele o amor de Deus? Então a palavra do Senhor, ela diz assim: você tem bens no mundo? Ajuda o seu irmão. Tiago, ele foi até mais sincero: pedis e não recebeis, porque pedi maus. Por quê? Para gastardes em vossos próprios deleites. A riqueza na Bíblia, pela palavra do Senhor, da igreja de Deus, ela não tem o objetivo de você simplesmente demonstrar, ostentar, ou mostrar que você é bem sucedido. Não é. Não é assim.
No mundo é importante você se mostrar bem-sucedido. Nos tempos de hoje de Facebook, de Instagram, as pessoas gostam de ostentar o que tem. A boa roupa que ela está usando, o carro novo que ela comprou, a casa nova que ela comprou, as viagens das quais elas fazem. E eu quero confessar, eu já fiz essa besteira. Mas é pecado. É pecado. Toda e qualquer renda que nós temos não é único para o nosso usufruto em si, mas é para repartir. Por isso que eu li para os irmãos aqui em Lucas capítulo 8, que essas mulheres ricas, elas ajudavam o Senhor Jesus Cristo com as suas riquezas, com as suas fazendas, com os seus bens. O homem e a mulher de Deus, quando é próspero na terra, quando começa a ter alguma riqueza, algum bem, alguma fazenda, se ele usar só para os seus deleites, eu digo que essa prosperidade não veio de Deus. Porque para o Senhor Ele quer que você ajude aqueles aos quais necessitam da igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é 4 paredes. A igreja do Senhor não é microfone. A igreja do Senhor não são grupos musicais. A igreja do Senhor não são congressos, palestras. Mas a igreja do Senhor é formada por pessoas. Quem você vai ajudar? Um congresso? Você vai ajudar a comprar mais tijolo, a fazer mais mobílias? Ou você vai ajudar um irmão em Cristo? Jesus diz que aquele que fez algo para um dos pequeninos, ou seja, o menor dos meus irmãos, fez para Jesus. Não fez para se amostrar, olha, fez para a pessoa pequenina, aquela pessoa que não tem cargo na igreja, não tem carteirinha, não tem uma credencial, não tem um anel de teologia, não tem uma página no Facebook oficial com muitas curtidas, não é aquela pessoa conhecida que não está nos banners, mas que você foi lá e falou: toma aqui, irmão, a cesta básica. Ninguém viu, só Jesus. Você vai para o céu, você fala: mas o Senhor, eu fiz para ti? Fez. Quando você fez para o Joãozinho, para a Francisquinha, que ninguém ligava, que ninguém olhou, você fez para mim. Glória a Deus. E outra coisa, a contribuição da casa de Deus, ela tem que ser discreta. Como assim, irmão? O que é discreto? O que é uma pessoa discreta? Uma pessoa discreta, por exemplo, uma pessoa que não aparece. Não é verdade? É algo que não é aparente. Às vezes para o mal, às vezes para o bem. Tem pessoa que é casada, mas parece que não é. Então o casamento dele é discreto. Ele está errado. Ele tem que realmente demonstrar que ele é casado para que ele não venha parecer que está à disposição. Então ele não pode ter um casamento discreto. O casamento tem que ser aberto. Todo mundo tem que saber que ele e ela é casado. Não é verdade? Agora, a contribuição tem que ser discreta. Por que discreta? Jesus disse assim, que quando deres a tua esmola, isso aí em Mateus capítulo 5, não, capítulo 6, não fazei como os hipócritas, que tocai trombeta diante de si, para que sejam vistos pelos homens. Mas aquilo que a tua mão direita faz, não veja a esquerda. A sua contribuição, irmão, para a casa de Deus, para alguém que necessita, para a obra do Senhor, seja sempre discreto. Nunca demonstre. Nunca faça uma publicidade, né, do que você está contribuindo. Um dia eu vi um vídeo numa igreja africana. Eles cantavam o hino e a pessoa levava para a arca a oferta. Tem igreja que tem arca na frente, né? Nada errado. Mas assim, só dando exemplo. Aí o irmão que ia dar a oferta, ele dançava, ele pulava. Era uma alegria só para ofertar. O problema, todo mundo sabia que ele estava indo ofertar. Então a oferta dele estava sendo discreta. Ele estava se amostrando para ofertar.
E a oferta da casa do Senhor, ela tem que ser voluntária e não pode haver publicidade disso. Não pode haver, irmãos, de maneira alguma que as pessoas saibam que você realmente está contribuindo a sua quantia. Lembra da mulher, da viúva, que jogou lá as suas 2 moedinhas no gasofilácio, não fez nem barulho. E os outros, eles pegavam as barricas, pegavam os barris e jogavam e faziam aquele barulho. Parecia uma metralhadora de moeda caindo. Então, agora chegou o rico. As pessoas ficavam olhando assim. E Jesus nem ligou para aquelas ofertas. Mas aquela pobre viúva que jogou 2 moedinhas, que ninguém reparou, foi aquela oferta que Deus viu. Glória a Deus. Então a sua oferta na casa do Senhor, além dela ser voluntária, ter um objetivo de ajuda, também seja discreto. Eu sei que em muitos lugares tem um hall dos dizimistas, né? Eu vim de um lugar assim. Tinha um hall dos dizimistas. Aí tinha lá as pessoas e os meses. Aí mostrava o mês que a pessoa dava, quantas vezes a pessoa dava no mês. E as pessoas, né? Eu acho que a gente nem dava dízimo, mas dava 10 reais para colocar no dízimo. E colocava no dízimo para não passar vergonha. E a gente nem podia dar dízimo, mas tinha que colocar lá para não passar vergonha. Agora, está sendo seguido um rito bíblico? Está seguindo a palavra de Deus para que a tua mão direita faz, não veja a esquerda? Vocês lembram da oferta ao qual Deus não aceitou no Novo Testamento, de Ananias e Safira? Eles deram muito dinheiro para a casa de Deus. Eles deram talvez uma oferta, uma contribuição muito alta para a casa de Deus, porque eles venderam uma propriedade. E o costume daquele começo da igreja era dar tudo. Você fazia um voto com Deus, vendia uma fazenda de, sei lá, R$1 milhão e dava R$1 milhão aos pés dos apóstolos. Isso é um exemplo. Eles davam tudo, eles não davam um pouquinho. Eles davam tudo. Eles começaram a fazer isso porque muitos irmãos pobres começaram a se ajudar à igreja e aquilo incomodou o coração deles. A igreja do Senhor, irmãos, ela não é uma empresa. Nós não estamos aqui, pastores, obreiros, membros congregados, debaixo de uma organização piramidal, debaixo de uma organização de comércio mercantilista. Nós somos uma comunidade. Nós temos o rei. Nosso rei é o rei Jesus. E nós estamos aqui honrando ao nosso rei. Aqui é a nossa comunidade. E qual que é o trabalho de uma família e de uma verdadeira comunidade? É ajudar uns aos outros. Então nós estamos aqui para ver essa igreja ficar enorme, com bancos acapetados, com piso de mármore, com paredes de quartzo, com um púlpito de marfim, de madeira macia de mogno, de pau rosa, sei lá. Nós estamos aqui para colocar lustres caríssimos no teto da igreja. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros e para honrar e glorificar o nosso rei. A nossa contribuição não é para nós nos amostrarmos, para que nós viemos colocar nas redes sociais: olha como a minha igreja está florida, olha como ela está bonita, olha como ela é rica, olha como ela é opulenta. Isso não comove o coração de Deus. A igreja de Laodiceia era rica e de nada precisava, mas disse Jesus: olha, tu mal sabes que é pobre, miserável, cego e nu. Glória a Deus. Vocês têm dinheiro, mas vocês não têm a graça de Deus. Vocês têm dinheiro, mas vocês não têm vestes espirituais. A sua vergonha está sendo exposta. Assim era a igreja de Laodiceia. Tinha muito dinheiro, mas não tinha Jesus.
Jesus estava fora. Ele falava assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, ele estava fora. Eles tinham tudo lá dentro da igreja, menos Jesus. Menos Jesus. E Ananias e Safira, eles não entenderam que a igreja não era uma empresa. Ali não era uma reunião de uma Forever da vida, de uma Nuei da vida, de uma Avon. Ou quando as pessoas se amostram: olha, eu vendi tanto de Avon, eu vendi tanto de Forever, eu trouxe tantos para a pirâmide, eu trouxe tanto para a organização. Que eles pensaram: olha, a nossa propriedade é cara. O Barnabé vendeu a fazenda dele, deu 500 mil reais. Exemplo. Vamos vender a nossa propriedade que vale 2 e vamos dar 1 milhão. Vamos ser mais honrados do que Barnabé, que é chamado filho da consolação. Chegaram lá, combinaram, e chegou Ananias. Está aqui, vendi minha propriedade e deu 1 milhão. Pedro olhou assim: mas por que você está mentindo para o Espírito Santo? Se você vendesse, o dinheiro não é seu, toma o que é seu, não precisa mentir. Você vai morrer. Morreu. Chegou a mulher dele, nem sabia que tinha morrido. É estranho, né? A pessoa, o marido morrer, ninguém avisa a mulher, né? Mas eu não sei. Mas eu sei que ela não sabia que ele tinha morrido. Quanto você vendeu, Safira, aquela propriedade? 1 milhão? Ah, é? O jovem que levaram o teu bem vai levar você também. Pum, morreu. Ela fez, eles fizeram uma doação pública, porém hipócrita. Eles contribuíram para a obra de Deus com muito dinheiro, mas por motivos espúrios, por motivos apenas para alegrar o coração, para o orgulho deles, para a soberba deles, para mostrar que eles eram importantes e serem reconhecidos dentro daquela sociedade, dentro daquela igreja. Mas como aquela igreja dos apóstolos era uma igreja de Deus, Deus não pode ser comprado por dinheiro. Glória a Deus, aleluia. O que comove o coração de Deus é um coração fiel. Jesus, aleluia. Você talvez hoje está desempregado e não pode dar uma grande oferta, mas quando você der uma oferta de coração, essa oferta Deus vai receber. Glória a Deus. Você hoje não tem um grande salário, o seu trabalho não lhe permite isso, mas se você ofertar para a obra de Deus, de todo o coração e de toda a alma, o Senhor vai aceitar a sua Glória oferta. a Deus, aleluia. Mas se você é rico, milionário, e dá 500 reais para a igreja, Deus não vai aceitar essa oferta. Porque você está dando da sobra, o dinheiro do pão. O dinheiro do pão. Dá 500 conto, né? Todo mundo é pobre mesmo. O que mais dá lá deve dar uns 100 conto, dá 500, tá bom. O cara ganha 2 milhões por mês, ganha 3 milhões, dá 500 conto para a igreja. As necessidades de aluguel, luz e água para a igreja é importante, mas nós não fazemos aqui a vontade da igreja, fazemos aqui a vontade de Deus. Para Deus aquilo não é necessário. O que a palavra do Senhor diz, cada um contribua conforme a sua prosperidade. A oferta da casa de Deus, irmãos, ela não pode ser, não é um imposto. Ela não tem um regulamento. Se você ganhar 100, dá 10. Esse regulamento não existe. Mas você tem que contribuir proporcionalmente à sua prosperidade. Você não pode ganhar 500 e dar 5 centavos. Dar 50 centavos. Poder pode. Mas você está pecando. Porque você não está agindo conforme o que diz a palavra do Senhor, que você está contribuindo conforme a sua prosperidade. Aquilo que você poderia dar. Você está dando de dó. Você está dando nem o resto, você está dando migalhas para o Senhor, enquanto você dá muito dinheiro para a net, para a internet, para a televisão, para a TV a cabo, para o seu conforto, para a sua comodidade. Mas para os necessitados da casa do Senhor,
para a obra do Senhor o resto. Isso demonstra o quê? Desprezo. Onde está o seu coração? Onde está o seu dinheiro? Onde mais você gasta dinheiro? Em roupa? Em maquiagem? Em jogo de videogame? Em tênis? No cabelo? Para sair, para passear? Para ir para shopping? Aí está seu coração. O seu coração está nessas coisas. O seu coração está aonde está o seu dinheiro. Não estou dizendo aqui para você dar todo o dinheiro para a casa do Senhor. Mas lembrar o quanto você gasta num fim de semana num cinema. Quanto você gasta num cabeleireiro. Quanto você gasta num tênis caro, numa roupa cara. Você dá algo parecido assim para a casa de Deus? Não? Então o seu dinheiro está nessas coisas e não no Senhor. Amém? E obviamente, contribuir para a obra do Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, diz assim. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Também 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, também diz algo sobre isso, e diz assim: não sabeis vós os que administram o que é sagrado, come do que é do templo, e os que de contínuo estão junto do altar, participam junto do altar, assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. A contribuição da palavra de Deus tem que servir para a obra de Deus não parar. Para que você contribua, para que ainda haja pessoas que anunciam o Evangelho. Esse é o motivo. É para que continue o Evangelho sendo anunciado. Aqui na igreja nós não fazemos isso, para não ser pesado aos irmãos, mas se houver uma igreja que os irmãos forem congregar, mesmo do nosso ministério, e que por acaso sustentar o pastor, não é pecado. Não é pecado. A palavra do Senhor diz que é correto o sustento de um presbítero, de um bispo. Aqueles que fazem a obra do Senhor. Porém, ele vai ter que trabalhar integralmente na palavra do Senhor. Aqui na Casa de Deus, que nós estamos aqui pastoreando, nós fazemos a obra de Deus de forma voluntária, para não ser pesado, porque, como eu disse, a obra do Senhor é voluntária. Então, eu voluntariamente, eu estou fazendo a obra de Deus aqui, sem o recebimento de salário. Amém? Amém. E não é nenhum problema. Paulo fez isso. Paulo, quando pregou aos Tessalonicenses, ele pregou sem salário, porque ele chegou lá e as pessoas não trabalhavam. O costume do povo de... Eu não sei porquê, mas o costume do povo da cidade de Tessalônica era não trabalhar. Aí Paulo, para dar o exemplo, ele trabalhava. Trabalhava de dia e à noite pregava a palavra de Deus. Para dar o exemplo. E na cidade de Corinto também ele não tinha salário. Ele trabalhava fazendo tendas. E não recebia o salário da igreja de Corinto. E quando ele foi falar alguma coisa para os irmãos de Corinto, era para ajudar os mais pobres. Só que ele viu uma coisa, aquela igreja não abençoava os obreiros da casa do Senhor e os missionários, como os apóstolos, como Barnabé, como ele. Vocês estão errados. Vocês estão errados, vocês estão tirando o sustento daqueles que têm abençoado vocês e abençoado o mundo pregando a palavra. Vocês receberam a palavra de Deus, mas vocês estão impedindo que outras pessoas recebam da palavra de Deus. Então, irmãos, o contribuir na obra do Senhor para sustentar os ministros, os missionários, os pastores da casa de Deus não é errado. E a contribuição serve para isso também. Agora, qual que é a medida
que você tem que contribuir na casa de Deus. Nós sabemos assim que Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Disse Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. No começo, como que eu disse, como que é o padrão de contribuição para a igreja de Deus? Ela é imposta ou voluntária? 2 Coríntios capítulo 8, versículos 2 ao 9 diz assim: como em muita prova de tribulação, a abundância da sua alegria, a sua profunda pobreza, abundaram em riqueza da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem desses serviços a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também completasse entre vós ainda esta graça. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em todo zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nessa graça abundeis, a graça de contribuir para os mais pobres. Não digo isso como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outros e a sinceridade do vosso amor. Paulo diz assim o seguinte: eu estou pedindo para vocês abençoar os mais pobres, mas eu não estou mandando. Eu só quero que vocês provem que vocês amam a obra do Senhor. Por qual exemplo? Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Jesus, ele veio ao mundo porque ele foi obrigado a vir. Jesus, ele morreu naquela cruz porque foi uma obrigação imposta a ele. Jesus se tornou carne. Ele vivia no resplendor de sua glória. Ele era o rei da glória. Cercado de anjos. Cercado do resplendor da glória de Deus. E esvaziou a si mesmo. Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo tiraram para o ímpio e ia vir quem ia vir? Jesus veio voluntariamente. E o que ele entregou? Tudo. Entregou a sua vida. Ele entregou dinheiro, ele entregou conhecimento, ele não entregou nenhum tipo de legislação pronta para os homens viverem. Ele entregou o seu corpo. Quando Jesus quis ofertar, ele não ofertou dinheiro, ele ofertou o seu corpo, ele deu o seu tudo. Voluntariamente. Nós da igreja do Senhor, não quero fazer nenhum malabarismo bíblico não, irmãos, mas vamos seguir o exemplo do Senhor. Vamos entregar-nos voluntariamente aquilo que é importante para a obra de Deus. Se alguém tem necessidade, nós vamos dar o resto. Se a igreja do Senhor precisa de algo para que ela continue prosseguindo, não vamos entregar aquilo que está sobejando de nós, mas vamos seguir o exemplo do Senhor, vamos entregar voluntariamente. Não porque alguém está obrigando, não é para ser rico, não é para você ter uma barganha com Deus, mas assim como o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou voluntariamente para que você hoje tivesse a vida eterna. Vamos também entregar voluntariamente para a obra do Senhor, e não só dinheiro. Vamos entregar voluntariamente para o Senhor o melhor louvor,
o melhor da nossa oração, o melhor dos nossos pés, porque o nosso pé gosta de pisar em tanto lugar, mas na casa de Deus é tão difícil pisar. Vamos entregar o melhor do nosso pensamento, o melhor do nosso tempo. Nós perdemos tanto tempo de frente de uma TV, de frente de um YouTube, vendo que não presta. E diante do Senhor, que nós vamos entregar para o nosso Deus? Não é só dinheiro, irmãos. É entregar voluntariamente, tendo o exemplo de Jesus. Ele entregou o seu próprio corpo, a sua própria carne. Ele se esvaziou de si mesmo. E esse exemplo nós estamos seguindo. Esse exemplo que iremos seguir não é uma regrinha. Não é uma lei imposta. Mas voluntariamente. Olha para a obra de Deus. E aquilo que Deus colocou no seu coração, não retenha. Sabe, Deus colocou aquilo no seu coração, faça. Mas Deus é muito. Faça. Mas Deus é pouco, Jesus. Lá o irmão tal, eu acho que ele deve dar tanto, é tão pouquinho. Faça. Entregue aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Entregue aquilo ao qual você sabe que vai ajudar a obra de Deus, segundo a sua prosperidade. Não deixe de vir para a casa do Senhor. Não deixe de louvar esse Deus. Não deixe de orar para Ele. Não deixe para depois. Não deixe para quando estiver casado. Não deixe para quando estiver solteiro. Não deixe para quando estiver velho. Entrega o melhor para o seu Senhor agora. Entrega para o seu Senhor o que você puder fazer hoje. Porque o amanhã pertence a Ele. E eu tenho certeza que, para terminar, irmãos, eu tenho certeza que há muitos homens e mulheres que estão curtindo a vida. Estão bebendo e dão altas risadas nos bares. Ouvem músicas e dão gritinhos, ouvindo aquelas músicas dos cantores, das cantoras famosas. Estão se divertindo, se prostituindo, entregando para os seus corpos a um prazer efêmero do sexo, das drogas, do álcool, da dança. Mas eu digo uma coisa, 1 segundo no inferno ele vai esquecer todo o prazer que ele teve. 1 segundo. 1 segundo que ele chegar no inferno, ele vai esquecer todo o prazer do álcool, todo o prazer do sexo, todo o prazer da droga, todo o prazer da música, todo o prazer do descanso desnecessário, todo o prazer da gula. 1 segundo no inferno. E eu digo uma coisa, que 1 segundo no céu vai você se arrepender de todo o tempo que você não gastou na obra de Deus. Você vai chegar assim, meu Deus, eu poderia ter feito mais. Você vai chegar lá no céu, olha, se eu soubesse que era isso que Deus tinha preparado para mim, eu teria pregado mais, eu teria louvado mais, eu teria orado, eu teria lido mais a Bíblia, eu teria visitado mais os enfermos, eu teria abençoado mais as pessoas. Eu teria edificado mais vidas. 1 segundo no céu vai você se arrepender de cada minuto que você não fez para Deus aqui na terra. Então que entreguemos voluntariamente o melhor para o Senhor. Porque como Paulo falou, isso aqui não é mandamento não. Você não é obrigado a ofertar na casa do Senhor. Não é obrigado. Você não tem um dízimo para dar obrigatoriamente. Mas Deus está te provando. O Senhor está te provando. Para ver onde está o seu coração. Se o seu coração está no dinheiro ou se o seu coração está em Deus. E o homem não pode servir a 2 senhores. Não pode servir a Deus e as riquezas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.